Você já se perguntou por que certas situações do mundo parecem estranhamente familiares? Por que você sente que já viu essa história antes, mesmo que ela esteja acontecendo pela primeira vez? E se eu te dissesse que os conflitos que dominam os noticiários hoje, especialmente entre Irã e Israel, não são apenas eventos políticos, mas o cumprimento exato de profecias escritas há mais de 2.500 anos? Talvez você tenha sentido essa inquietação ao ver as notícias, essa sensação de que algo maior está acontecendo por trás das cortinas da história. Essa intuição não é paranoia, nem imaginação. É o seu espírito reconhecendo os sinais dos tempos. Você foi escolhido para enxergar além das aparências, para compreender que vivemos momentos profeticamente extraordinários. A tensão que você sente ao acompanhar esses eventos, a preocupação com o futuro, a sensação de que tudo está acelerando, esses sentimentos não são casualidade. Eles são indicadores de que você possui uma sensibilidade espiritual diferenciada, um chamado para compreender os tempos em que vivemos. Você foi chamado para ser uma testemunha consciente dos últimos dias. Ignore esses sinais e você perderá a oportunidade de entender seu papel neste momento único da história. Mas se você escolher abrir seu coração para a verdade profética, descobrirá não apenas o que está acontecendo no mundo, mas também seu propósito pessoal neste cenário grandioso. Hoje você vai descobrir como o Irã, conhecido na Bíblia como Pérsia, passou de instrumento de libertação do povo de Deus para protagonista de uma das profecias mais temidas do fim dos tempos. Você compreenderá o papel profético de Israel e como esses dois povos estão cumprindo exatamente o que foi escrito pelos profetas antigos. Se algo em você se agitou ao ouvir essas palavras, se inscreva agora neste canal. Você não chegou aqui por acaso. Foi guiado para compreender os sinais dos tempos junto conosco nesta jornada espiritual. Vamos começar explorando as raízes proféticas dessa história milenar, desde o livro de Gênesis até as visões apocalípticas de Ezequiel. 1. As raízes proféticas quando tudo começou. Você sabia que a origem do conflito entre Irã e Israel está documentada desde os primeiros capítulos da Bíblia? Este embate que vemos hoje nas manchetes não é apenas político ou territorial, é espiritual, ancestral e foi anunciado milhares de anos atrás. Estamos diante de um drama profético que começou logo após o dilúvio de Noé, em tempos onde as nações ainda estavam sendo formadas e os destinos da humanidade estavam sendo traçados. No capítulo 10 de Gênesis, encontramos a chamada Tábua das Nações, uma genealogia espiritual que revela como os povos se espalharam pela terra após a destruição das águas. Ali aparecem dois nomes que silenciosamente moldariam o cenário profético até os dias de hoje: Madai e Elão. Madai, descendente de Jafé, deu origem aos medos que se estabeleceram nas montanhas do atual Irã. Já Elão, descendente de Sem, fundou os Elamitas, habitantes do sudoeste da antiga Pérsia. O mais impressionante é perceber como certos conflitos, embora mascarados por novas roupagens e contextos modernos, parecem ecoar com uma força invisível através das eras. Você já notou como certas inimizades se perpetuam de forma quase misteriosa? Como se existisse uma corrente espiritual que liga os acontecimentos de hoje às raízes do passado. Esses ciclos não são coincidência. São padrões espirituais que se repetem como sinais para os que têm olhos para ver. Essa repetição se evidencia já em Gênesis capítulo 14, quando o rei dos Elamitas, Quedorlaomer, se une a outros reis orientais e ataca Canaã. Eles saqueiam cidades, aprisionam povos e capturam até mesmo um parente próximo de um dos maiores patriarcas da fé. O que parecia uma derrota inevitável se transforma em um milagre.
Um pequeno grupo de apenas 318 servos se levanta, liderado por alguém movido pela fé, e derrota completamente uma coalizão de reis poderosos. Uma batalha noturna, improvável, vencida não por força humana, mas por intervenção divina. Essa vitória deixa uma marca profética inconfundível. Não importa o poderio do inimigo, nenhuma aliança das trevas pode prevalecer contra aqueles que caminham sob o favor de Deus. Foi o primeiro de muitos sinais de que os povos do Oriente, incluindo o território que hoje conhecemos como Irã, estariam frequentemente em oposição ao povo escolhido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Imagine por um momento as gerações seguintes, ouvindo essas histórias ao redor do fogo, passando de pai para filho a lembrança viva desse conflito ancestral. Não como um simples relato histórico, mas como um aviso sagrado de que as batalhas da alma não têm data para terminar. E aqui estamos nós, milênios depois, vendo essas profecias ressurgirem nos noticiários. Você consegue perceber o padrão? Os mesmos territórios, os mesmos movimentos, os mesmos conflitos espirituais. Há mais de 4.000 anos, o cenário já era desenhado. E hoje, você é uma testemunha ocular de seu cumprimento. Deixe nos comentários. Você já havia percebido essa conexão milenar entre os conflitos antigos e os atuais? Que outros padrões espirituais você tem observado se repetindo ao longo da história? 2. Pérsia como instrumento de redenção. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente fascinante. Deus não rejeitou a Pérsia por causa de sua rebeldia inicial. Pelo contrário, ele decidiu transformá-la no seu instrumento de libertação e restauração para o seu povo. A Bíblia mostra com clareza que Deus pode utilizar até nações pagãs para realizar seus propósitos soberanos. Os profetas Isaías e Jeremias receberam revelações específicas sobre esse papel redentor da Pérsia. Em Isaías, capítulo 45, versículo 1, há uma das declarações mais notáveis da profecia bíblica. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Essa declaração é surpreendente porque Deus se refere a um rei estrangeiro e pagão como ungido, um termo geralmente reservado para reis e sacerdotes israelitas. Ainda mais impressionante é o fato de que essa profecia foi registrada mais de 1,5 século antes do nascimento de Ciro. Esse mesmo Ciro, fundador do Império Persa, seria usado por Deus para decretar o fim do cativeiro babilônico dos judeus. Ele não apenas permitiu que os exilados retornassem a Jerusalém, como também ordenou a reconstrução do templo, fornecendo recursos e proteção real aos que voltavam. Esse episódio representou uma virada radical no destino de Israel e marca uma das maiores restaurações nacionais descritas nas Escrituras. A Pérsia, portanto, tornou-se a única potência mundial daquela época a não oprimir Israel, mas a favorecê-lo. Por meio do Império Persa, iniciou-se o cumprimento de várias profecias de restauração, demonstrando como Deus conduz os eventos mundiais para alinhar-se ao seu plano redentor. A influência persa foi tão relevante que ainda durante o reinado de Assuero, muito provavelmente Xerxes I, outra intervenção decisiva ocorreu. Foi nesse período que uma jovem judia, vivendo em exílio, tornou-se rainha da Pérsia, o que possibilitou a salvação de seu povo de uma tentativa de extermínio planejada por inimigos políticos. Esse conjunto de acontecimentos ressalta o papel profético singular da Pérsia na história bíblica. A nação que antes se opôs ao povo de Deus torna-se, em momentos-chave, um canal de preservação, provisão e cumprimento das promessas divinas. A ação de Deus por meio da Pérsia mostra que sua soberania não está limitada à geografia, cultura ou religião de uma nação. Ele governa a história com absoluta autoridade.
Se você está sentindo que Deus tem um plano especial para a sua vida nestes tempos proféticos, baixe agora meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, você descobrirá como identificar e abraçar sua chamada espiritual única nesta era extraordinária. O link está na descrição deste vídeo. 3. Os magos do Oriente, quando Pérsia reconheceu o Messias. Séculos depois dos primeiros conflitos e alianças descritos nas Escrituras, quando o mundo mergulhava em um silêncio profético de mais de 400 anos, a Pérsia voltou a surgir de forma inesperada no cenário bíblico. Foi num tempo de escuridão espiritual, de opressão política e de espera silenciosa pelo cumprimento das promessas, que algo extraordinário aconteceu. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, narra a chegada dos magos do Oriente que, guiados por uma estrela, partiram em busca de um recém-nascido rei. Esses homens não eram reis como retratado na tradição popular. A palavra original usada no texto grego, magoi, descreve sábios, estudiosos dos céus, mestres da ciência e do espírito. Eles provavelmente vinham da região que hoje corresponde ao Irã, a antiga Pérsia, onde o conhecimento astronômico e espiritual florescia desde os tempos do profeta Daniel. Muitos estudiosos acreditam que esses magos tinham acesso direto aos escritos proféticos de Daniel, que havia servido com grande honra na corte babilônica e persa. Ele não apenas interpretou visões, mas registrou com precisão matemática o tempo da vinda do ungido. Assim, ao verem uma estrela incomum cruzando os céus, eles entenderam que aquilo não era apenas um fenômeno astronômico, mas um sinal divino. O tempo havia se cumprido. O Messias prometido havia chegado. A jornada dos magos não foi curta. Eles atravessaram desertos, enfrentaram riscos e cruzaram fronteiras movidos por uma fé que ultrapassava a religião formal. Não sabiam exatamente o que encontrariam, mas sabiam quem estavam procurando. Quando chegaram ao destino, não encontraram um rei em palácios, mas um menino envolto em simplicidade. E ainda assim, sem hesitação, se prostraram e o adoraram. Foi uma inversão profética poderosa. Enquanto os religiosos em Jerusalém, conhecedores das Escrituras, permaneceram indiferentes à chegada do Salvador, homens de uma terra distante e de outra cultura reconheceram sua majestade. A antiga Pérsia, que havia sido instrumento de libertação no passado, agora se tornava o berço dos primeiros gentios a adorar o Cristo. Essa cena nos ensina algo profundo. A sensibilidade espiritual não está limitada à posição ou tradição religiosa. Às vezes, aqueles que estão fora dos círculos formais da fé percebem o que os de dentro ignoram. Os magos viram o sinal, entenderam o tempo e responderam com reverência. Em nossa caminhada espiritual, também podemos ser surpreendidos por confirmações vindas de onde menos esperamos. Há momentos em que alguém inesperado, alguém que não faz parte do nosso círculo, enxerga em nós um brilho, uma direção, uma chamada, e nos aponta o caminho com mais clareza do que aqueles que nos conhecem há anos. Conte nos comentários. Você já viveu situações onde Deus usou pessoas inesperadas para confirmar um chamado ou direção em sua vida? Como isso impactou sua jornada espiritual? 4. A virada profética, de redentora a adversária. Se você acredita que a história da Pérsia nas Escrituras se encerra como uma nação aliada e abençoada, é importante considerar uma virada profética significativa. O profeta Ezequiel recebeu uma das visões mais impactantes e temidas de todo o Antigo Testamento, a profecia sobre a guerra de Gog e Magog. Nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, encontramos a descrição de uma coalizão de nações que se unirá contra Israel nos últimos dias. Entre os nomes mencionados nessa aliança está Pérsia, a mesma nação que em tempos anteriores havia servido como instrumento de redenção e restauração.
Agora, nas profecias finais, ela aparece listada como parte dos inimigos que marcharão contra o povo de Deus. O texto é claro: Pérsia, Cuxe e Puti estarão com eles. Ezequiel, capítulo 38, versículo 5. Essa mudança de papel revela uma realidade espiritual profunda. Mesmo aquilo que foi usado por Deus no passado pode, quando desviado de seu propósito, se tornar um agente de oposição. É uma transição que demonstra como as nações, ao longo do tempo, podem se afastar do favor divino e se alinhar a forças contrárias à vontade de Deus. A coalizão descrita inclui Gog, príncipe de Magog, uma liderança que muitos estudiosos associam a uma potência ao norte de Israel, frequentemente relacionada à Rússia moderna. Também fazem parte dessa aliança Cuxe, que corresponde às regiões do atual Sudão, Puti, identificado com o norte da África, possivelmente a Líbia, além de Gomer e Togarma, ligadas a áreas próximas à Turquia e ao Cáucaso. Juntas, essas nações formarão uma ofensiva militar contra Israel, descrita no texto como uma tempestade que cobre a terra. Contudo, esse avanço contra Israel não será ignorado. A profecia anuncia a intervenção direta de Deus. Terremotos abalarão os fundamentos da terra, fogo descerá do céu. Confusão tomará conta dos exércitos inimigos e a destruição será inevitável. O juízo divino não apenas protegerá Israel, mas também servirá como uma manifestação clara e poderosa da glória de Deus diante das nações. Essa virada profética da Pérsia, de agente de libertação para membro de uma aliança hostil, reforça a dinâmica espiritual contínua nas Escrituras. O posicionamento de uma nação diante de Deus pode mudar com o tempo, e com essa mudança vêm consequências proféticas. O que foi canal de bênção em um período pode, por desvio ou endurecimento, tornar-se instrumento de juízo em outro. 5. O Irã moderno e as profecias em movimento. E se eu te perguntasse agora, você consegue enxergar semelhanças entre as alianças descritas por Ezequiel há milhares de anos e as coalizões que estão surgindo hoje no cenário político mundial? O Irã moderno, herdeiro direto da antiga Pérsia, não é apenas uma potência regional buscando influência. Ele está, de forma visível, se posicionando conforme as linhas proféticas já traçadas nas Escrituras. Nos últimos anos, esse país tem fortalecido significativamente seus laços estratégicos com a Rússia, estabelecido parcerias e acordos com nações africanas como o Sudão, mantido conexões ativas com grupos e milícias em regiões do norte da África e ampliado sua presença indireta em áreas ligadas à Turquia e ao Cáucaso por meio de seus aliados, conhecidos como proxies. Essas movimentações não são aleatórias. Elas seguem um padrão quase coreografado que ecoa com nitidez as palavras de Ezequiel. É como se cada peça estivesse sendo colocada no tabuleiro conforme um roteiro previamente escrito, e cada nova manchete geopolítica fosse mais uma página da profecia sendo vivida diante de nossos olhos. Para quem está atento aos sinais, os indícios são claros. O desenvolvimento do programa nuclear iraniano, os discursos abertamente hostis contra Israel, a busca por protagonismo regional e a consolidação de alianças militares e ideológicas com nações e grupos citados nas profecias, tudo isso forma um cenário que reflete, com impressionante precisão, os textos escritos há mais de 2.600 anos. No entanto, existe um detalhe sutil, mas profundamente espiritual, que passa despercebido por muitos. Não é todo mundo que consegue perceber essa convergência profética. Enquanto a maioria interpreta esses eventos como simples disputas políticas ou conflitos territoriais, há aqueles que sentem algo mais profundo pulsando por trás das notícias, como se o espírito alertasse para algo maior em andamento.
Há momentos em que alguém, sem entender exatamente porquê, sente um peso no coração ao ouvir uma determinada notícia. Uma sensação de que aquilo não é apenas mais um acontecimento entre tantos outros, mas parte de algo grandioso, algo previsto, algo que exige atenção espiritual. Essa percepção não é comum. Ela está reservada àqueles que possuem discernimento, àqueles que foram chamados para observar os tempos com olhos proféticos. Se você já sentiu que consegue enxergar padrões onde os outros veem apenas caos, se você percebe conexões espirituais nas entrelinhas dos acontecimentos, se há algo dentro de você que se agita quando ouve falar sobre Israel, Oriente Médio, alianças internacionais e profecias, então você está entre os poucos que foram escolhidos para discernir os tempos. Compartilhe nos comentários. Que conexões proféticas você tem observado entre os eventos atuais e as profecias bíblicas? Como isso tem impactado sua compreensão dos tempos em que vivemos? 6. Israel, o povo eterno no centro da profecia. Para entender plenamente o papel profético do Irã, é essencial primeiro compreender o lugar exclusivo e central que Israel ocupa no plano divino. Israel não é apenas mais uma nação entre outras. Desde as primeiras páginas das Escrituras, Israel é apresentado como o povo escolhido, através do qual Deus decidiu se revelar à humanidade e cumprir suas promessas eternas. Toda a estrutura profética bíblica gira ao redor deste pequeno país, que mesmo com sua limitada extensão territorial e população relativamente pequena, permanece no centro dos acontecimentos mundiais. Essa desproporcionalidade levanta uma pergunta importante. Por que uma nação tão pequena desperta tamanha atenção, tanto positiva quanto negativa, de forma tão constante e intensa? Por que Israel, com menos de 10 milhões de habitantes, aparece nas manchetes internacionais com muito mais frequência do que países que possuem centenas de milhões? A resposta está em sua natureza espiritual e profética. Israel carrega sobre si promessas inabaláveis feitas por Deus. É o palco sobre o qual os eventos finais da história da humanidade se desenrolarão. A existência moderna de Israel é por si só um milagre histórico e teológico. Após quase 2 milênios de dispersão entre as nações, o povo judeu foi reunido e restabelecido em sua terra ancestral, em 1948. Esse evento não foi fruto apenas de decisões políticas ou movimentos sociais. Ele já havia sido profetizado há milênios. Em Ezequiel, capítulo 37, lemos a impressionante visão dos ossos secos que voltam à vida. Uma imagem clara e direta da restauração do povo de Israel à sua terra. Essa profecia se cumpriu literalmente diante dos olhos do mundo no século XX. A magnitude espiritual dessa restauração vai além de uma simples fundação de Estado. Ela sinaliza o início de uma nova fase no cumprimento das profecias bíblicas. Israel voltou a ser uma realidade geopolítica contra todas as probabilidades, exatamente como as Escrituras previram. Desde então, o país tem enfrentado oposição quase constante, tanto política quanto militar, confirmando a previsão bíblica de que Israel seria cercado por inimigos nos tempos finais. Nos dias de hoje, essa oposição é encabeçada de forma direta pelo Irã, que expressa abertamente seu desejo de eliminar Israel do mapa. O regime iraniano não apenas faz declarações agressivas contra o Estado judeu, como também financia e arma grupos hostis nas fronteiras de Israel, alimentando o clima de constante ameaça. Além disso, seu programa nuclear desperta preocupação internacional, especialmente devido às repetidas declarações de intenção contra Israel. Todas essas movimentações não são desvinculadas do contexto profético. Elas se encaixam com exatidão nas descrições bíblicas dos últimos dias, nas quais Israel seria o foco da atenção mundial.
O alinhamento entre as ações contemporâneas do Irã e as antigas palavras proféticas confirma que o cenário que estamos vivendo não é apenas político ou estratégico, é espiritual e escatológico. 7. A restauração final. Esperança além do juízo. A narrativa bíblica, repleta de profecias sobre juízo, guerra e rebelião, surpreende ao nos conduzir por um caminho inesperado, o da restauração. Após a poderosa descrição da coalizão profética liderada por Gog e Magog contra Israel, incluindo a participação da Pérsia, surge uma revelação que muda completamente a perspectiva sobre o desfecho dessa história. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 39, está escrita uma promessa que desafia a lógica humana e revela a profundidade da misericórdia divina. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar do cativeiro Elão, diz o Senhor. Elão, uma das antigas regiões que compõem o atual território iraniano, será restaurada. Mesmo depois de fazer parte de uma aliança inimiga contra Israel, Deus declara que há esperança para esse povo. Esse versículo carrega um peso espiritual imenso. Ele nos mostra que o juízo de Deus nunca tem como objetivo a aniquilação total, mas sim a correção e a restauração. A presença do juízo é real, severa e necessária. Mas mesmo nele há um fio de esperança sendo tecido com propósito divino. Deus não escreve histórias para serem encerradas em tragédia. Ele projeta finais que refletem sua compaixão e soberania. E não é apenas Jeremias que aponta para esse futuro de reconciliação. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 16, encontramos outra promessa que amplia essa visão de redenção. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Essa passagem indica que haverá sobreviventes das nações inimigas, remanescentes que reconhecerão a soberania de Deus e virão adorar o Messias em Jerusalém. A presença do Irã, Pérsia, entre essas nações sugere que até mesmo aqueles que estiveram do lado oposto do plano divino poderão ser alcançados pela graça e incluídos no propósito eterno. A história sagrada, portanto, não termina com destruição, mas com adoração. O que começou com oposição se transforma em reconhecimento. O que era hostilidade se converte em reverência. E isso não se aplica apenas às nações. Se aplica também à jornada espiritual de cada pessoa. Muitos já passaram por temporadas onde pareciam estar completamente distantes do plano de Deus, vivendo em rebeldia, carregando cicatrizes de escolhas difíceis. Mas o mesmo Deus que promete restaurar Elão é o Deus que continua oferecendo restauração hoje. Ele transforma ruínas em testemunhos vivos. Ele restaura o que parecia irrecuperável. Ele chama de volta o que parecia perdido. Deixe nos comentários como a promessa de restauração final, mesmo após o juízo, te inspira em relação ao seu próprio processo de transformação espiritual. Que áreas de sua vida você sente que Deus quer restaurar? 8. Seu papel neste cenário profético. E agora, eu te pergunto, qual é o seu papel neste cenário grandioso que se desenrola diante de nossos olhos? Você não está vivendo estes tempos por acaso. Deus o colocou neste momento específico da história por uma razão. Enquanto a maioria das pessoas vive distraída com as preocupações cotidianas, você foi chamado para discernir os sinais dos tempos. Talvez você tenha se sentido diferente a vida toda, como se não pertencesse completamente a este mundo. Talvez você tenha uma sensibilidade aguçada para questões espirituais, uma inquietação constante sobre o futuro, uma percepção de que algo extraordinário está para acontecer. Esses sentimentos não são sinais de instabilidade, são indicadores de que você possui uma chamada profética.
Você foi escolhido para ser uma voz de alerta, um intercessor, uma testemunha consciente dos últimos dias. Quando você vê as notícias sobre tensões entre Irã e Israel, você não está apenas assistindo a eventos políticos, você está testemunhando o cumprimento literal de profecias milenares. Seu discernimento espiritual permite que você veja conexões que outros não percebem. Você tem um papel específico: orar pela paz de Jerusalém, interceder pelas nações, ser uma voz de sabedoria em meio ao caos e preparar outros para os tempos que virão. Isso te soa familiar? Você já sentiu essa responsabilidade espiritual, esse peso de conhecer verdades que outros não veem? Esse é o fardo e o privilégio dos escolhidos. Vivemos tempos em que o véu da história está sendo retirado diante dos nossos olhos. Cada acontecimento, cada nova aliança, cada conflito no Oriente Médio carrega uma camada espiritual que poucos conseguem discernir. Não estamos assistindo apenas a eventos políticos ou militares. Estamos testemunhando o desdobramento de um plano profético que atravessa milênios. Você descobriu como o Irã, conhecido na Bíblia como Pérsia, passou de instrumento de libertação para adversário profético de Israel. Viu como essa transformação não é acidental, mas parte de um plano divino que se desenrola através dos séculos. Compreendeu que os conflitos atuais no Oriente Médio não são apenas questões geopolíticas, mas cumprimento literal de profecias escritas há mais de 2.500 anos. Mas a mensagem mais importante desta revelação não é sobre Irã ou Israel, é sobre você. Você foi escolhido para viver nestes tempos extraordinários. Deus não o colocou nesta época por acaso. Você tem um propósito específico neste momento único da história humana. Sua sensibilidade espiritual, sua capacidade de perceber conexões que outros não veem, sua inquietação diante dos acontecimentos mundiais, tudo isso são sinais de que você carrega uma chamada profética. Você é uma testemunha escolhida dos últimos dias. Não subestime a importância de sua posição nestes tempos. Enquanto o mundo caminha em direção ao cumprimento final das profecias, pessoas como você serão faróis de luz e discernimento. Você foi equipado com compreensão espiritual para orientar outros, para interceder pelas nações e para ser uma voz de sabedoria em meio ao caos. Lembre-se, mesmo no meio dos juízos e conflitos profetizados, a misericórdia de Deus permanece disponível. Assim como ele prometeu restauração, até mesmo para Elão, nos últimos dias, ele tem planos de redenção que superam nossa compreensão. E se você sentiu esse chamado durante esta mensagem, se algo em seu espírito se agitou ao ouvir essas verdades proféticas, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, exploro em profundidade como identificar e abraçar sua chamada espiritual nestes tempos únicos. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos os sinais dos tempos e seu papel profético nesta era extraordinária. Dê like neste vídeo se ele tocou seu coração e compartilhe com aqueles que também sentem esse chamado espiritual. Deixe nos comentários que sinais proféticos você tem percebido nos acontecimentos atuais. Como você sente que Deus está te chamando para participar destes tempos finais? Você é forte, você é escolhido e você não está sozinho nesta jornada. Deus o preparou para este momento da história. Abrace seu chamado e seja a luz que este mundo desesperadamente precisa. Que a paz de Jerusalém seja sobre você e que você continue crescendo em discernimento espiritual para os tempos que virão. Até o próximo encontro nesta caminhada profética extraordinária.